Olá pessoal, tudo bem? Olha só, estou chegando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre CBF, sobre Campeonato Catarinense Deficitário, sobre possibilidade de VAR no Catarinense 2026, sobre várias questões. Por que eu estou dizendo isso? Nesta segunda-feira, o presidente da Federação Catarinense de Futebol e agora vice-presidente da CBF, recentemente eleito, o Rubens Angelotti, concedeu uma entrevista para os colegas do Marcou do Esporte, os amigos Fabiano Linhares e Rodrigo Santos. Um abraço para o Fabico e para o Rodrigo. E algumas questões interessantes ele citou nessa entrevista e vale a pena a gente repercutir aqui. Teve assunto também da Chapecoense, já que tem julgamento na noite desta terça-feira, e principalmente sobre a polêmica do Ronaldo Nazário, craque brasileiro, ídolo, que desistiu de concorrer à eleição da CBF, dizendo que várias federações fecharam as portas para ele. Vamos em parte, então, para tratar esses assuntos destacados pelo presidente Rubinho nessa entrevista para o Marcou do Esporte. Primeiro, Chapecoense. O presidente da Chapecoense falou um monte de coisa sobre a federação. Só para a gente resumir aqui, o campeonato foi roubado, segundo a Chapecoense. O Alex Passos, que é o presidente da Chape, especificamente, falou um monte de coisa, até sobre a figura do Rubens Angelotti. Enfim, aquela história que a gente já ouviu, todo mundo já acompanhou, não precisa nem repetir mais. E aí, logo depois da decisão do Campeonato Catarinense, o Rubinho encontrou o Alex Passos em evento da CBF ou da Liga Forte União e da Libra lá em São Paulo. Segundo o Rubinho, lá já estava um pouco mais calmo o Alex Passos, até o Rubinho falou, né, não pode usar o termo roubado, porque ninguém foi roubado, uma expressão muito forte, de fato, né, sou eu, processo o cara, dizendo que eu fui roubado. Onde já se viu roubado? Roubado é uma expressão muito forte, mesmo que usada no futebol, mas tem lá o seu significado literal. E aí o Fabiano e o Rodrigo perguntaram para o Rubinho sobre a questão da Chapecoense mudar de federação. Será que vai jogar de fato o Campeonato Gaúcho? Vai enfrentar lá a Grêmio Internacional, não sei o quê? Aquele papo que a gente ouviu da Chapecoense. E o Rubens Angelotti, ele foi muito claro, é difícil, eles não vão ir para lá. Primeiro, perde vaga na Copa do Brasil. Segundo, teriam que entrar numa terceira divisão. Então é balela. Combinamos. Ponto final nessa história. Chapecoense não vai. Deve ser blefe puro do Alex Passos. Não vai mudar de federação. Vai disputar naturalmente o Campeonato Catarinense do ano que vem. Até porque seria um prejuízo enorme para a Chapecoense. Campeonato deficitário. Outro ponto abordado nessa entrevista com o presidente da federação. E o Rubinho disse que precisa melhorar o faturamento para poder repassar mais dinheiro aos clubes. Porque sempre se fala que muitos clubes reclamam que o campeonato de fato é deficitário, e é deficitário. Muitos clubes acabam pagando para jogar a competição. E ele disse, não, olha só, poucos campeonatos pagam premiação, a Federação Catarinense ainda paga prêmio para campeão, para o vice, a gente fica só com 10% da renda dos jogos, e só nas grandes partidas, nas decisões que tem grande público. Então não prometeu nada em relação ao aumento de verbas repassadas para os clubes para o ano que vem, só se de fato aumentar muito o faturamento da federação, e a gente sabe que não é por aí o caminho. Agora, eu queria saber como é que são os gastos, os salários são muito altos na federação, né? Isso não foi falado pelo Rubinho. VAR, e aí uma notícia importante que veio inicialmente do Kleber Lúcio Gil, agora confirmado pelo presidente da Federação Catarinense. A federação deve adotar o VAR em todos os jogos do Campeonato Catarinense no ano que vem e está viabilizando economicamente através de uma empresa tcheca que vai fornecer essa estrutura e conteste já agora na segunda divisão de Santa Catarina. A ideia é fazer uma espécie de central do VAR na sede da Federação Catarinense ou alugar uma sala em Florianópolis, onde oferece todas as questões de internet e tudo mais, mas está em estudo, está em negociação até com essa empresa tcheca para ter já VAR em todos os jogos do Campeonato Catarinense do ano que vem, quem sabe já para a Copa Santa Catarina. E aí, sobre Copa Santa Catarina, ainda no Marcou do Esporte, o presidente falou sobre a questão de busca de patrocinadores. E ele disse que ainda está trabalhando, a federação está trabalhando, principalmente o Cláudio Gomes, que cuida dessa parte financeira, e não garantiu que vai ter TV aberta do SBT para essa edição da Copa Santa Catarina. Aliás, sobre a Copinha, segundo o Rubens Angelotti, o Avaí pode participar da competição, e aí uma informação nova, com o Sub-20 ou Sub-23. O Avaí não precisa da Copa Santa Catarina para ter vaga na Copa do Brasil. Conquistou via Campeonato Catarinense. Mas segundo o Rubinho,
o Júlio Retti disse para ele que pode disputar a Copa Santa Catarina com o Sub-20 ou com o Sub-23. Ranking da CBF, outro assunto detalhado nessa entrevista. O Rodrigo Santos até perguntou sobre vagas para Santa Catarina, que quando a CBF tirou o ranqueamento para ter vaga na Copa do Brasil, Santa Catarina perdeu um bocado de vagas. Santa Catarina chegou a ter 7 vagas de representantes na Copa do Brasil e caiu drasticamente, né? A gente está vendo qual que é a situação, só campeão e vice do Catarinense, mais uma vaga na Copa do Brasil, via Santa Catarina, e ficamos por aí. E segundo o Rubinho, é uma decisão que já veio de cima, as federações não puderam opinar e dificilmente vai voltar atrás. Então deve continuar esse cenário, não vai voltar ranqueamento para ter vaga na Copa do Brasil, só via Campeonato Catarinense e também a Copa Santa Catarina. Outro ponto, ainda sobre ranqueamento da CBF, ou sobre Copa do Brasil, melhor dizendo, Copa do Brasil do ano que vem, segundo o Robinho, pode ter jogos de ida e volta já na primeira fase, algo que, segundo ele, está sendo trabalhado pela CBF. Lembrando que esse ano ainda, já com alguns grandes caindo fora na primeira fase, é jogo único, geralmente na casa do time mais pequeno e sem vantagem de empate. Então já está se trabalhando para ter ida e volta a partir do ano que vem. E a última questão, que é destaque no nosso card aqui, na nossa arte, aqui nesse vídeo do Grupo VEG Sports, sobre o Ronaldo Nazário. Lembram que o Ronaldo Nazário deu algumas entrevistas dizendo que seria candidato à presidência da CBF e depois alegou que as federações fecharam as portas e por isso, sem apoio, ele acabou desistindo de concorrer à presidência da CBF, teve chapa única, o Edinaldo já foi reeleito, inclusive com o Rubens Angelotti como um dos seus vice-presidentes. Eu até anotei a aspas aqui do Rubens Angelotti para não cometer nenhum equívoco, olha só. Recebi e-mail dele, Ronaldo, dizendo que era candidato e falando muito mal da CBF e do Edinaldo. Então, segundo a Federação Catarinense, na voz do seu presidente, o Ronaldo já mandou um e-mail falando mal da CBF, falando mal do Edinaldo, e por isso que as federações, ou no caso a Federação Catarinense, já fechou a porta para ele. Porque o Rubens Angelotti já tinha dado a palavra de apoio ao Edinaldo, tanto é que já tinha recebido o convite para ser vice-presidente. Por isso que não foi para frente, já mandou o e-mail de volta dizendo que não receberia o Ronaldo Nazário. Combinamos, né, amigos? Seria engraçado ou cômico se o Ronaldo falasse bem do Edinaldo, falasse bem da gestão da CBF. Se ele está se apresentando como candidato, é lógico que ele está apontando os defeitos da CBF e da gestão do Edinaldo, eu imagino que seja da pessoa, Edinaldo Rodrigues, para poder melhorar as coisas no nosso futebol. Mas, enfim, é isso que diz. Vou repetir mais uma vez para vocês aqui. Recebi e-mail dele, Ronaldo, dizendo que era candidato e falando mal, muito mal, da CBF e do Edinaldo. O que é que você acha sobre isso? Eu deixo para vocês opinarem aqui no Grupo VEG Sports. Valeu, galera. Um abraço.